Sabe uma coisa que eu fico pensando? E se uma das figuras centrais da fé cristã for, na verdade, uma das mais mal, sei lá, mal compreendidas? Bem-vindos! Hoje, o material que a gente recebeu convida a gente para uma espécie de investigação. A gente vai tentar montar o quebra-cabeça de uma das figuras mais enigmáticas e importantes da fé cristã, o Espírito Santo. A promessa do material que a gente analisou é que, no final, a imagem que teremos dele vai ser muito mais pessoal e transformadora do que é de uma simples força, sabe? Uma energia cósmica. A proposta não é só acadêmica, é relacional. Exatamente. A missão aqui é bem clara: sair da abstração. Muita gente pensa no Espírito Santo como um conceito, uma influência, Quase como a força em Star Wars, né? com uma personalidade real, e que se relacionar com ele não é um extra para cristãos mais avançados, mas a base de tudo. Tá, então vamos começar por aí, porque a primeira coisa que me saltou aos olhos nas fontes foi justamente esse ataque frontal à ideia de tratar o Espírito Santo como algo em vez de alguém. Como é que eles constroem esse argumento de que ele é uma pessoa? Eles fazem isso de uma forma bem metódica. Eles mostram que a Bíblia atribui a ele as características que nós definimos como personalidade. Certo. A primeira é a inteligência. Em I Coríntios, capítulo 2, o texto diz que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Isso não é um radar, sabe? Ou um instinto. Aham. É uma mente consciente, com uma capacidade de conhecimento que alcança os próprios pensamentos de Deus. Certo. Então não é uma energia programada. É uma cognição. Isso já é uma mudança grande. Mas e a parte emocional? Porque uma pessoa sente coisas, né? E esse é o segundo ponto que eu acho fascinante. Romanos 15 fala sobre o amor do Espírito. Não é uma ideia de amor, é uma emoção ativa. E vai além. Como assim? Os textos mencionam que ele pode se entristecer com nossas atitudes. Uma força elétrica não fica triste se você usar a tomada errada, mas uma pessoa sim. Essa capacidade de sentir é uma marca registrada da personalidade. Entendi. Ele pensa e sente. Mas isso me leva a uma pergunta. Ele é autônomo? Ou ele é só, tipo, um executor da vontade do pai? O material fala sobre ele ter uma agenda própria, por assim dizer? Essa é uma ótima pergunta, porque toca no cerne da personalidade. E a resposta, segundo I Coríntios 12, é um sonoro sim. É mesmo? Sim. O texto diz que ele distribui os dons espirituais a cada um como quer. Essa expressão como quer é uma declaração de soberania e vontade própria. Ele não é um robô divino executando um código, entende? Ele toma decisões deliberadas com intenção. Ok. Então a gente tem inteligência, emoção e vontade. Qual é a peça final desse quebra-cabeça da personalidade? A capacidade de ensinar e guiar. Em João 14, Jesus o chama de Consolador que vos ensinará todas as coisas. É a imagem de um tutor, sabe? Um mentor pessoal que não apenas nos dá informação, mas nos guia ativamente. Juntando esses 4 pontos... Puan, a descrição é inequivocamente a de uma pessoa. Exato. O argumento que as fontes constroem é esse. Tá, então temos uma pessoa com inteligência, emoção, vontade. Mas, para ser bem sincera, isso poderia descrever um anjo, por exemplo. Onde é que o material dá o salto para provar que essa pessoa não é apenas poderosa, mas é o próprio Deus? A transição é feita com base em evidências, assim, bem diretas. O caso mais forte talvez esteja em Atos, capítulo 5. A história de Ananias e Safira. Essa mesma. O apóstolo Pedro confronta Ananias dizendo: "Por que você mentiu ao Espírito Santo?" E, na frase seguinte, ele reformula: "Você não mentiu aos homens, mas a Deus." A lógica do texto é uma identificação direta. Uau! Mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus, não tem intermediários. Nossa, isso é bem direto ao ponto. Mas imagino que não pare por aí, né? Não, não mesmo. E o material nos força a pensar no peso disso. Por exemplo, a primeira linha da Bíblia, Gênesis 1.2, já o coloca na cena da criação. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Certo. Ele não é um personagem que chega depois. De jeito nenhum. Ele é o autor desde a página 1. E se ele é o autor, como Hebreus 9,14 diz, ele também é eterno.
sem começo, sem fim. Isso já quebra qualquer ideia de que ele seja uma força menor que Deus Pai. Ok, criador e eterno. Mas as fontes também mencionam dois atributos que a gente geralmente associa direto com Deus Pai: onisciência e onipresença. Como o material argumenta que o Espírito também possui essas características? E especialmente a onipresença, que parece fundamental para o resto da discussão. Exato. A onisciência já está meio implícita no fato de que ele sonda as profundezas de Deus. Ninguém pode conhecer os pensamentos mais íntimos de Deus a não ser o próprio Deus, né? Faz sentido. Já a onipresença é lindamente descrita no Salmo 139. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? A resposta poética do salmista é: lugar nenhum. Do céu ao abismo, ele está lá. E é essa onipresença que permite algo que a gente vai discutir mais tarde. Como ele pode habitar em milhões de crentes ao mesmo tempo? Exatamente. Em todo o mundo. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Como isso se encaixa na visão geral? Tudo isso converge para a doutrina da Trindade. O material cita a famosa fórmula de Mateus 28:19, quando Jesus manda batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Certo. O detalhe que eles ressaltam é crucial. A palavra nome está no singular, não nos nomes, no plural. Ah, é verdade. É um nome, uma essência divina compartilhada por três pessoas distintas e coiguais. O Espírito Santo não é uma força secundária, mas o próprio Deus em ação com o mesmo poder e glória. Ok. Então o material estabelece quem é o Espírito Santo, uma pessoa divina. Mas a parte que eu achei mais surpreendente foi quando ele começou a falar sobre como a relação dele com as pessoas mudou ao longo do tempo. É como se houvesse duas fases distintas. Dois sistemas operacionais diferentes. Exato. Um para o Antigo Testamento e outro para o Novo. É uma ótima analogia. No Antigo Testamento, a ação do Espírito era muito mais seletiva e, de certa forma, externa. Ele vinha sobre pessoas específicas. Tipo reis, profetas? Isso, um rei como Davi para governar, um profeta como Elias para falar, um artesão como Bezalel para construir o tabernáculo. Era uma capacitação divina para uma tarefa específica. E o que é crucial, era temporária. E isso explica uma passagem que sempre me intrigou. O Salmo 51, onde Davi, depois do seu grande pecado, ele implora: não retires de mim o teu Espírito Santo. Exatamente. Essa frase só faz sentido se a presença dele pudesse, de fato, ser retirada naquela época. Exatamente. A presença dele era condicional à tarefa e à fidelidade da pessoa. Era uma visita poderosa, não uma morada permanente. Agora, compara isso com a promessa que Jesus faz no Novo Testamento. É aqui que a coisa fica nossa. O estudo afirma que a nossa realidade hoje é um privilégio maior do que o dos próprios discípulos que andaram fisicamente com Jesus. Peraí, como assim a nossa situação é melhor que dos caras que tomaram café da manhã com Jesus? Parece contraintuitivo, né? Mas a lógica é poderosa. Em João 14, Jesus diz que o Consolador, o Espírito, que até então estava convosco, ou seja, ao lado deles, Certo. passaria a estar em vós, dentro deles. A presença física de Jesus, por mais incrível que fosse, era limitada. Ele estava num corpo, num lugar de cada vez. Se estava na Galileia, não estava em Jerusalém. Ah, entendi. Mas o Espírito, sendo onipresente, pode estar dentro de cada cristão, em São Paulo, em Tóquio, em Nairobi, tudo ao mesmo tempo. Exato. É uma intimidade, um acesso que superam a limitação física. Precisamente. E isso leva ao conceito que as fontes chamam de revolucionário. O corpo do crente como o templo do Espírito Santo. Pensa no peso disso. É gigantesco. No Antigo Testamento, Deus habitava num templo de pedra, num lugar específico. Agora, o lugar da sua morada somos nós. Não somos mais visitados, nos tornamos a residência oficial. E essa mudança radical, o material deixa claro, só foi possível por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Tá. Se essa pessoa divina agora mora dentro de nós, o relacionamento muda de patamar.
E o material entra numa parte bem prática e até um pouco desconfortável, a dinâmica desse relacionamento. Eles falam sobre a possibilidade de entristecer o Espírito Santo. O que isso significa na prática? Significa exatamente o que parece. A palavra grega em Efésios 4, lupeio, quer dizer causar dor, pesar, aflição. Como magoar um amigo querido. Exato. E o texto lista exemplos bem concretos. Palavras destrutivas, amargura, raiva, fofoca, impureza. São atitudes que vão na contramão do caráter dele. E, por ele ser uma pessoa que nos ama, isso o entristece. Isso é forte. Mas, sendo prática, como alguém diferencia o espírito entristecido de, digamos, um dia ruim ou até mesmo uma culpa neurótica? O material dá alguma pista para não cairmos num excesso de autoanálise? É uma questão importante. A diferença está na consequência. A tristeza do espírito não resulta na perda da salvação. O texto diz que a gente está selado por ele. Ok. A consequência é a quebra da comunhão, da intimidade. A oração fica seca, a alegria some, o poder para viver a vida cristã parece evaporar. É como ter o melhor amigo do mundo morando na sua casa, mas você o trata com grosseria e o ignora. Nossa, que imagem. Ele não fez as malas e foi embora. Mas a alegria da convivência desapareceu. A comunicação fica truncada, sabe? Quase um monólogo. A boa notícia é que o arrependimento sincero restaura essa conexão. Entendi. É menos sobre status e mais sobre relacionamento. E falando em relacionamento, o material também detalha a atuação positiva dele. Não é só sobre não entristecer. O que ele faz ativamente em nós. Parece uma lista de atribuições bem grande. Sim, é uma atuação multifacetada. Um dos primeiros papéis é nos convencer do pecado. E aqui o estudo faz uma distinção importante. Não é uma culpa esmagadora que te joga para baixo. Certo. É uma convicção amorosa, como um personal trainer que aponta o exercício errado e te mostra a forma correta. Ele nos mostra onde estamos desalinhados com o padrão de Cristo para que a gente possa se ajustar. Ok, ele é o nosso instrutor moral. Que mais? Ele é nosso guia. Romanos 8 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso vai desde as grandes encruzilhadas da vida até a sabedoria para responder um e-mail complicado no trabalho. Ele oferece direção. Certo. E além disso, ele nos capacita. A promessa de Atos 1:8 é: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Os textos argumentam que viver como Cristo, tipo amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7, é humanamente impossível. A gente precisa de um poder que não é nosso. Então, ele é tipo um instrutor, guia e fonte de energia tudo ao mesmo tempo. E tem mais duas coisas cruciais. Primeiro, ele é o agente da unidade. A igreja é formada por pessoas de todas as culturas, classes sociais, personalidades. Uma receita para o desastre, humanamente falando. Exato. Mas em Coríntios 12 diz que fomos todos batizados em um espírito, formando um corpo. É ele quem cria essa conexão sobrenatural que transcende nossas diferenças. E o último ponto, que me parece o mais profundo de todos, é a transformação do nosso caráter. Exatamente. Essa é a obra-prima. É o famoso fruto do Espírito de Gálatas 5. Amor, alegria, paz, paciência. E o 1 Coríntios 3,18 descreve isso como um processo contínuo de sermos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então não é sobre se esforçar mais para ser paciente, não. É sobre se render a Ele. E Ele produz a paciência em nós, de dentro para fora. O objetivo final dele é nos fazer parecidos com Jesus. Sabe, tem uma frase no meio de todo esse material que me fez parar e reler umas 3 vezes. A gente passa boa parte da vida cristã pensando em como ter mais do Espírito, como se fosse um upgrade de software que a gente precisa baixar. Mas o estudo vira isso de cabeça para baixo. Ele diz: o mais importante não é o quanto temos do Espírito Santo, mas o quanto ele tem de nós. Isso muda completamente o jogo, não é? Muda tudo. É a virada de chave de toda a discussão. A teologia apresentada é que, no momento em que uma pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo em sua totalidade. Não recebemos uma porcentagem dele. Entendi. A questão, então, não é buscar mais do Espírito, mas render mais de nós
a Ele. Então, a pergunta muda de como posso conseguir mais do Espírito para quais cômodos da minha casa interior eu ainda mantenho trancados para Ele. É uma questão de rendição, de entrega de chaves, não de quantidade. Perfeito, é sobre senhorio. Quanto das nossas finanças, dos nossos relacionamentos, do nosso tempo livre, dos nossos pensamentos secretos está de fato sob a direção dele, onde ele ainda não tem acesso. E isso se conecta com aquele mandamento de Efésios 5, enchei-vos do Espírito. O estudo faz uma análise do verbo grego que eu achei genial. Diz que não é uma ordem para fazer algo de uma vez por todas. Exato. A forma verbal no grego sugere uma ação contínua e passiva. Uma tradução mais literal seria algo como continuem permitindo ser cheios. É um processo diário, constante, de se esvaziar do ego para ser preenchido por ele. Não é um evento único, é um estilo de vida. E para que esse estilo de vida seja saudável, o material defende um equilíbrio. Não basta só ter a experiência, nem só o conhecimento. Sim, é um equilíbrio vital. De um lado, você precisa do conhecimento teológico, estudar sobre ele na Bíblia, ter uma base sólida para não cair em enganos. Mas só isso pode levar a uma fé intelectual, fria, uma ortodoxia morta. Certo. Do outro lado, você precisa da vivência prática, da comunhão diária, da sensibilidade à sua voz. Mas só a experiência, sem o estudo, pode levar a um misticismo sem fundamento, baseado em emoções passageiras. Um precisa do outro. A verdade precisa ser vivida, e a vida precisa ser guiada pela verdade. Então, para a gente amarrar essa jornada de hoje, partimos de uma figura muitas vezes vista como uma força impessoal, e o que as fontes nos mostraram foi uma pessoa divina, que busca um relacionamento íntimo e diário, que pode ser entristecida pela nossa indiferença e que tem um projeto de vida para nós. Nos convencer, guiar, capacitar e, acima de tudo, nos transformar à imagem de Cristo. Se olharmos para o quadro geral, a grande conclusão do material é que o Espírito Santo não é um tópico para um curso avançado de cristianismo. Ele é o motor, o coração de toda a experiência cristã autêntica. Sem a sua obra, a conversão não acontece, a santificação é impossível e o serviço a Deus não tem poder. Tudo, do primeiro ao último passo da jornada, depende dele. O que nos deixa com um pensamento final para explorar. Algo que o material menciona quase de passagem, mas que ficou ecoando na minha cabeça. É de Romanos, capítulo 8, onde diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pense na profundidade disso. O que poderia significar ter uma pessoa divina habitando dentro de nós, que entende as nossas dores e anseios mais profundos? Aqueles que a gente nem tem palavras para expressar. Exato. E os traduz em orações perfeitas diante de Deus. É a ideia de ter um intérprete divino para nossa alma, garantindo que até a nossa confusão e a nossa dor cheguem ao trono da graça da forma mais pura possível. Que tipo de parceria é essa?